Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional de todas as áreas. Que alegria nesta manhã, segunda-feira, estamos de volta. Passamos aí 2 dias, sexta e sábado, sem rezarmos o texto do empreendedor para vivenciarmos um mistério muito maior da Semana Santa, e hoje, segunda-feira da 8ª de Páscoa. Feliz Páscoa para você. Quero parabenizar você que vivenciou com intensidade, com espiritualidade, todos esses momentos celebrativos do Tríduo Pascal e vivenciando agora a Páscoa do Senhor. Que a alegria do Cristo vivo e ressuscitado venha sempre nos renovar e nos fortalecer em cada manhã. E vamos invocar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero acolher o nosso irmão combatente missionário Vicente Ferreira. Bom dia, seu Vicente. Feliz Páscoa. Deus abençoe o senhor, a sua família, todos os seus sonhos e os seus projetos. E vamos meditar na palavra de Deus dentro da série do livro dos Provérbios. Nós vamos com 2 citações bíblicas, ela nos leva a uma motivação, uma reflexão, a análise de mercado e prudência. Então, Provérbios capítulo 14, versículo 15. Provérbios 14, 15. Diz assim: o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente olha bem por onde pisa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, como você tem agido no mundo dos negócios, no dia a dia, na sua gestão, no fechamento de contratos, nos investimentos, você tem agido com prudência e sabedoria ou com ingenuidade, acreditando na primeira coisa que se vê, na primeira coisa que se fala? A palavra de Deus, ela vem nos alertar e nos direcionar com relação a isso. No mundo do empreendedorismo, essa citação bíblica, o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente olha bem onde pisa, vem falar sobre o due diligência, ou seja, a auditoria. Não entre em uma sociedade ou em investimentos baseado apenas em promessas. O empresário de sucesso valida dados antes de avançar. Importante, validar dados, analisar dados. Me recordei agora que esses dias alguém chegou para mim e disse: olha, Rose, o moço que faz o adesivo tal para a gente está ofertando aqui um material melhor, o adesivo como um material melhor. Aí, pronto, ficou naquilo, vai fazer? Aí eu disse o seguinte: eu não posso acreditar que o material é melhor simplesmente com uma fala dele. Lógico que ele vai ter que fazer a apresentação dele para poder também vender o seu produto. Mas se ele está dizendo que é melhor, para que eu possa constatar sem eu precisar fazer um pedido, que ele possa me apresentar uma amostra, uma demonstração. Olha, está aqui, eu fiz para você avaliar, analisar,
é melhor do que aquele, é mais resistente, é mais isso, é mais aquilo. Então, eu preciso ter informações, eu preciso ter dados para poder, de fato, avaliar se aquele produto é melhor, se aquele trabalho é melhor, se aquele serviço é melhor. Não podemos simplesmente nos basear em promessas, em falas, mas precisamos ter resultados concretos de avaliação, dados concretos de que se eu mexi na cesta X para investir na cesta Y, de acordo com os dados coletados, a cesta Y vai dobrar, vai multiplicar os meus investimentos mais do que a cesta X. Então, que nesse dia de hoje nós tenhamos essa vigilância, essa prudência, esse cuidado. Não simplesmente acreditar em falas, em promessas, mas em dados concretos nos negócios. E pega a tua arma de batalha para que possamos vencer as dificuldades espirituais com as armas espirituais. E vamos rezar o texto do empreendedor. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar pela vida dos... Convido você a colocar diante de Deus os seus clientes, rezando pela vida dos nossos clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, líderes, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, coloca diante de Deus a tua vida financeira. Vamos rezar pedindo a bênção e a proteção de Deus na vida financeira e na sua vida financeira, na minha vida financeira e na vida financeira dos nossos negócios. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um pouquinho o que você está fazendo, coloca nessa oração intenção especial, coloca o teu negócio, coloca diante de Deus o teu empreendimento, a tua empresa, o teu comércio,
consultório, laboratório, clínica, padaria, academia, oficinas, todo ramo de atividade profissional que está em tuas mãos, que Deus deposita em tuas mãos, para que você possa prosperar. Quero acolher aqui o nosso irmão José Iderval. Seja bem-vindo, seu Iderval. Deus abençoe o senhor. Feliz Páscoa. Deus derrame graças em abundâncias na sua vida. Coloca diante de Deus o teu empreendimento, a tua profissão, o teu trabalho, e juntos, com muita fé e confiança, rezemos. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, esses ambientes que Te são apresentados nesse momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizando aqui o texto do empreendedor, convido você a deixar o seu like, deixar seus comentários e compartilhar esse texto para que outras pessoas também possam vivenciar essa graça, consagrando a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana que se inicia, nossos projetos, nossos sonhos, nossos empreendimentos, consagrando debaixo da proteção do nosso Deus. Vamos pedir a Ele que derrame sempre a sua força e a sua bênção e multiplique os dons e os talentos que está em nossas mãos. Visita, Senhor Jesus, a nossa vida, o nosso coração e todo o nosso ser nesse dia de hoje. Derrama sobre nós a tua força, a tua luz, o teu amor, a tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizando, agradeço a você que rezou na live conosco e agradeço a você que vai rezar a partir de agora com o vídeo que vai ficar disponível no Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. Tenha um ótimo dia, uma feliz 8ª de Páscoa, né? Começando hoje a 8ª de Páscoa. E não esquece, viu? 2026, não retrocedemos, nós avançamos. E avançar é decisão. Tchau, povo de Deus. Até amanhã às 6h30 da manhã com o texto do empreendedor.